Fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, nós entenderemos o que foi o período da história do Brasil conhecido como República da Espada. Então, bora para a aula. Antes da gente ir para a aula de hoje, revisemos a aula passada. Na aula passada, nós entendemos os principais antecedentes à proclamação da República, a crise no Império, depois como se deu a proclamação da República, as primeiras medidas tomadas por esse governo que a gente vai ver na aula de hoje, e também a Constituição de 1891, que também é desse governo. Para que não se estendesse tanto esse vídeo agora que a gente vai ter que falar de dois governos, a Constituição já foi vista na aula anterior, a Constituição de 1891. Hoje nós vamos ver alguns detalhes sobre os governos de Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. É um período bem louco, bem conturbado da nossa história nesses primeiros anos da República do Brasil. Então é isso que nós vamos ver agora. Então, esse período conhecido como República da Espada, ele vai desde 1889, quando se proclama a República, até 1894, quando se tem a eleição do primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes, que ele vai ficar para depois. Então, de 1889 até 1894 é conhecido como República da Espada. Por quê? Porque foi marcado por o governo de dois militares e também marcado por uma série de medidas inconstitucionais que feriam tanto a Constituição anterior, que já foi colocada, a de 824, que foi colocada em xeque assim que eles entram no poder, ela foi começada a ser descumprida, quanto também a Constituição de 1891 vai ser descumprida também desses dois governos. Então vamos por partes, vamos primeiro entender o governo do Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca é o líder do movimento que instaurou a República, do golpe republicano. O Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro, ele vai ter um governo provisório. Em 1889 é proclamada a República e tem uma eleição ali, aquelas pessoas que proclamaram a República elegem o Deodoro como presidente, como líder daquela hora. Só porque ele não, de imediato, ele não vai convocar uma Constituição. A Constituição só vai ocorrer 2 anos depois. Então, de 1889, novembro de 1889, até 1891, quando é promulgada a Constituição de 1891, aquela que a gente viu na aula passada, vimos detalhes sobre ela, o Deodoro da Fonseca vai governar de maneira provisória. Ele vai governar sem seguir a Constituição antiga de 1824 e também sem convocar uma Constituição. Então ele vai fazer o que ele bem entender, ele vai governar por decretos. Além disso, ele também vai governar sozinho, porque na maior parte do tempo o Congresso havia sido dissolvido, o Congresso do período monarquista havia sido dissolvido e até então não tinha havido nenhuma eleição para deputados e senadores depois daquele momento da dissolução do Congresso. Então ele vai governar o país sozinho e a partir da vontade dele, do que ele quisesse seria a lei naquela hora. O doutor já vai começar com uma série de questões dentro desse governo provisório. Ele vai começar a se meter numa série de confusões, até com pessoas que apoiavam ante eles, como o setor dos latifundiários. Também vai mexer lá com setores militares. Alguns militares vão ser contra essas medidas autoritárias que o Deodoro está fazendo sem promulgar a Constituição. Lembrando que aquela Constituição de 1891 ainda não foi promulgada. Então ele enrola, começa a fazer coisas que ele achava que seria necessário, começa a prender opositores, começa a censurar as pessoas, a censurar a imprensa. Então tudo isso se caracteriza como um governo autoritarista. Então ele vai ser um governo autoritarista. Esses dois primeiros governos da nossa república é uma ditadura militar. Então são dois militares tomando medidas autoritaristas, desrespeitando a Constituição do país. Então ele recebe muita pressão, até que ele vai convocar a Constituição de 1891. A partir da promulgação dessa Constituição de 1891, lembram que eu falei que ele é eleito de forma indireta? Porque apenas aqueles que participaram da elaboração da Constituição é quem vão votar. Ele vai ganhar, ele e o vice, Floriano Peixoto, só que são eleitos de forma separada, lembra? Ele ganha para presidente e o Floriano Peixoto ganha para vice-presidente, mas de forma indireta, não foi o povo que votou. Foram só algumas
pessoas. Em segundo lugar fica o Prudente de Moraes, que depois vai virar presidente mais para frente. Então ele é eleito. Agora sim ele é um presidente eleito pelo voto, está ali de maneira constitucional. Após a promulgação de 1891, agora ele é um presidente constitucional, não é mais um presidente ilegítimo, vamos dizer assim. Ele foi eleito pelo voto. Só que ele vai continuar com suas medidas autoritaristas e vai continuar a descumprir a Constituição. Ele vai agora descumprir a Constituição de 1891. Então o governo vai se instaurar aí como um governo repressor, um governo autoritário, em que se fazia valer apenas a vontade do presidente e não dos três poderes. E eu estou descumprindo tudo, não estou nem aí para a Constituição. Eu promulguei essa Constituição, mas eu vou descumprir mesmo, que eu sou o presidente. Ele vai continuar descumprindo, vai continuar perseguindo opositores, vai continuar tendo treta com os setores dos militares, com os setores da imprensa, com os próprios latifundiários, com aqueles que apoiaram o golpe republicano. Ele vai começar a brigar ali, brigar com seus ministros, enfim. E uma coisa que caracteriza também esse processo é que ele vai que vai gerar o fim do governo dele lá para frente, é que ele vai começar a distribuir cargos públicos para seus parentes. Então, para irmãos, primos, sobrinhos, e vai começar a distribuir cargos públicos à torta e à direita para quem ele quisesse, e principalmente para as pessoas próximas a ele, próximas à família dele. Uma outra marca desse período é uma crise econômica seríssima que vai se agravar ainda por muitos anos e por vários governos aí à frente. Esse momento do Brasil é conhecido como a crise do encilhamento. Essa crise econômica ela vai ter origem por medidas do então ministro da Economia, ministro da Fazenda da época, que era o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, que faz o papel do Paulo Guedes hoje em dia. O Rui Barbosa queria ajudar o Brasil a se acelerar o seu desenvolvimento, principalmente na questão industrial. Então, ele queria ajudar a industrialização do Brasil, a acelerar o desenvolvimento do país. Para isso, ele tomou algumas medidas, dentre elas foi a maior impressão de papel moeda. Só que você imprimiu a cédula, não faz com que o Brasil fique mais rico. Se fosse assim, não, depois do coronavírus nós começamos a imprimir aí mesmo dinheiro, o Brasil não vai entrar em crise. Vamos imprimir um monte de real. Vou dar impressoras que imprimem dinheiro pro povo. Seria ótimo se fosse assim. Aquele papelzinho ali não vale de nada se o país não tem uma reserva em dinheiro. Reserva da época era em ouro, lastro ouro. Então, se o Brasil não tem, vamos supor, se o Brasil não tem R$2 lá guardado na poupança dele, ele não pode imprimir R$2 em papel, não. Aquele papel tem que corresponder a uma quantia que o país tem ali guardado para circular. Essa medida vai começar a circular muito dinheiro no país e cada vez mais a moeda vai se desvalorizar. Outra medida importante para essa crise econômica que o Brasil vai enfrentar nesse período, é que também o ministro Rui Barbosa, ele vai, na tentativa de ajudar ao desenvolvimento do país, na tentativa de abrir novas empresas, ele vai facilitar muito a abertura de empresas e de sociedades anônimas. Só uma abertura simples, pequena aqui na sociedade anônima. Numa sociedade anônima, você não tem um dono de uma empresa específica. Várias pessoas ali formam uma sociedade, como não está dizendo, anônima, para abrir uma empresa. Então, ela não vai ter um dono específico daquela empresa. Beleza. Muitas empresas, muitas pessoas se aproveitando dessa medida do governo, vão começar a abrir empresas fantasmas. Por quê? Porque o governo facilitou empréstimos, facilitou o crédito para empresas. Aí era muito fácil você abrir uma empresa e fechar essa empresa. Depois era muito fácil. Então, muitas pessoas se aproveitando dessa medida do governo vão começar a abrir empresas fantasmas, empresas que só existiam no papel, não existiam na realidade. Então, com essas empresas abertas, eu faço ali parte da sociedade anônima, eu abro uma empresa fantasma, não estou abrindo de fato, não estou negociando, não estou lucrando nada com aquilo ali. Eu pego o empréstimo do governo, uso aquele dinheiro para o que eu quiser, e dou calote no governo. Então, muitas pessoas também vão começar a investir na Bolsa de Valores, investir nessas empresas fantasmas. E vão sofrer calote, porque elas não existem, elas nunca vão dar lucro se elas não existem. Ou esse é outro fator que vai fazer com que essa crise acabe com a economia do Brasil. Se já estava ruim, agora ficou pior. Aquele meme. Parece que estava bom, mas agora parece que está pior.
Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Por que chamamos de crise? Chamamos não foi eu que dei esse nome, não fomos nós que demos esse nome a essa crise. Por que se chama crise do encilhamento? Porque naquela época era muito comum também as corridas de cavalo. E crise e encilhamento quer dizer aquele momento de preparação para a corrida, preparação dos cavalos para a corrida. Então é aquele momento que as pessoas começam a se preparar, a apostar ali nos cavalos. Então é como se todo mundo estivesse apostando que a economia do Brasil ia dar certo. Por isso que depois essa crise ficou conhecida como crise do encilhamento. Os principais motores foram a emissão de papel moeda sem ter uma reserva de dinheiro no país e o incentivo ao crédito para empresas que nem existiam de fato. Então o país vai mergulhar numa crise inflacionária enorme que vai se alastrar aí por vários anos, não só pelo governo do Deodoro. Lembrando, nós ainda estamos no governo Deodoro da Fonseca, agora no governo constitucional. Bem, tem essa crise do encilhamento. Por conta desses dois principais fatores, isso agrava mais ainda o governo Deodoro. A inflação vai lá para as alturas, as pessoas perdem o poder de compra. O governo de Deodoro só vai de mal a pior. Ele continua reprimindo as pessoas, continua tomando medidas autoritaristas, continua fazendo o governo como ele bem quer, descumprindo a Constituição. Entre ele e o Congresso, principalmente, o Congresso vai ter um momento que vai reabrir, né? Após 1891, vão ter eleições e o Congresso vai reabrir. O Congresso estava reaberto nesse período aí, E por conta dele querer dar cargos públicos a principalmente seus parentes, a seus amigos, ele vai ter tretas com o Congresso Federal. Inclusive, no momento, ele quis dar um presentinho básico a um amigo, um porto. Então, essa medida dele querer dar um porto vai gerar ainda maior, uma crise maior com as pessoas que estavam lá no Congresso Federal, os deputados e senadores, que são contra, e ele diz, são contra, então tchau. Fechou de novo o Congresso Federal, decretou estado de sítio, um estado que o presidente tem plenos poderes ali para exercer o mandato sozinho. Então estava na Constituição até o decreto de estado de sítio, mas ele agora usou da Constituição para mandar no país sozinho. E isso vai agravar muito a crise no país, a crise política, a crise econômica, até que um carinha lá da Marinha, o Custódio de Melo, ele vai apontar uns navios lá para a capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, e vai dizer, ou o Deodoro sai, ou eu vou bombardear a capital. O Deodoro, com toda essa pressão, com todos esses problemas do governo dele, com essas medidas autoritárias, ele tinha uma sede por poder enorme. Ele era presidente de um sistema republicano, em teoria, democrático, mas ele ainda estava lá com os pés nos governos monarquistas e, pior ainda, nos governos autoritaristas. Que até na monarquia, a imprensa era livre, tinha certa liberdade, e ele começa a reprimir muito a imprensa, a reprimir seus opositores, a perseguir opositores, se tornando um ditador na época. Vai começar a descumprir a Constituição, então ele vai se configurar como um ditador. O governo dele já não estava bem, e em 1891 ainda, no final de 1891, ele abandona o cargo, ele renuncia ao cargo de presidente da República. De 2 de novembro de 1891, Deodoro dá adeus. Ele diz, vou sair, vou renunciar, não quero saber mais de ser presidente da República. Eu não posso fazer o que eu quero, por que eu vou ficar aqui? Quem assumiria o seu vice? Será que é legítimo o Floriano Peixoto assumir? Não é, veja no próximo capítulo, não. É aqui mesmo que a gente vai ver se era legítimo, se não, e como foi o governo do Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto era o vice, né, do Deodoro da Fonseca, também militar, por isso que esse período é conhecido como República da Espada, esses dois governos. E a Constituição dizia, a Constituição de 1891, aquela que a gente viu na aula anterior, dizia que, caso o presidente da República passasse menos de 2 anos no poder, quem teria que assumir não seria o vice, não poderia o vice assumir. Teria que ter novas eleições. Então, seriam convocadas novas eleições caso o presidente da República passasse menos de 2 anos no poder, seja por qual for o motivo. Só que Flores diz, não, quem vai assumir sou eu, não vai ter eleição nenhuma. O presidente do Brasil sou eu.
Então já começa descumprindo a Constituição. Será que esse governo vai ser democrático, vai ser constitucional? Não, né? Em teoria, pela lei, em teoria não, pela lei deveria haver novas eleições, mas ele disse não, quem vai assumir sou eu e beleza, e ficou. Bem, então o governo do Floriano já começa com treta, que era o vice do Deodoro da Fonseca. Ele assume após a renúncia do Deodoro sem poder assumir, não era para ele assumir, mas ele assumiu, beleza. E o governo do Floriano vai continuar a descumprir as ordens da Constituição, as leis da Constituição do país. E pior ainda, vai reprimir cada vez mais os opositores. Quem era contra o Floriano, ele não só reprimia, não só mandava prender, não. Ele mandava matar. Então, Floriano Peixoto é conhecido como Marechal de Ferro. Então, pelo nome aí que ele era conhecido, dá para vocês entenderem as medidas que ele tomou nesse governo dele. Então vai ser ainda pior do que o governo Deodoro. Somado ainda que você tem os mesmos problemas do governo do Deodoro ainda. Você tem a crise econômica ainda se alastrando pelo país. Você tem um país recém saído do império em que a maior parte da população sabia nem o que era que estava acontecendo. Você tem revoltas por todo o país de monarquistas defendendo a volta da monarquia, de governos contra aqueles presidentes que estavam no poder querendo derrubar aquele poder. Então, saudade de Dom Pedro, né, minha filha? Alguns estavam com saudade. Os governos, nem todo mundo imaginava que a República do Brasil seria aquilo ali. Então você derrubou um governo. Claro que o Dom Pedro não era um santo, não era um anjo, não. E nem tinha apoio de todo mundo, mas você derrubou um governo monarquista, querendo mais liberdade, querendo mais democracia, e você já encara assim, escancarado de cara, na sua testa, uma ditadura. Duas ditaduras, na verdade, 2 presidentes militares, 2 presidentes autoritaristas. Não por eles serem militares, estou colocando que eles são militares. Não estou dizendo que todo militar é autoritarista, todo militar está aliado à ditadura, não, pessoal. Não confundam isso. Estou dizendo que os dois eram militares e de cara, nesses 2 governos, você já teve ditaduras. Governos totalitaristas, governos que desrespeitavam a Constituição. Bem, voltando. O Floriano, pior ainda do que o Deodoro. Ele mandava matar as pessoas, era o Marechal de Ferro. E no governo dele estava acontecendo uma série de revoltas, como eu falei anteriormente. Essa bagunça geral no país. Por todo canto havia revoltas. No sul do Brasil, estava acontecendo uma chamada revolta federalista, principalmente na região que hoje corresponde ao estado de Santa Catarina. Na época, quem estava no poder do estado, o presidente do estado, presidente não, agora era governador, mas não era também eleito pelo povo, o governador. Eram indicações do próprio presidente, das oligarquias locais, que enfim, isso aí vai se arrastar por muito tempo. Nem sempre a gente pode eleger os nossos representantes dos estados ou da própria presidência. Mas vamos com calma. Lá na região sul, Santa Catarina estava vendo a Revolução Federalista, Revolta Federalista, que era um conflito entre a oligarquia que estava no poder, que eram os pica-paus. Cara que vai! Que faz assim? Contra quem estava de fora do poder, que queria tomar o poder de volta. Um dia já tinha tido o poder na época da monarquia e agora queria tomar esse poder de volta, que eram os maragatos. Então esses 2 grupos, pica-paus e maragatos, não precisa ser decorado o nome desses grupos, não precisa se ater só a participação do governo federal nesse conflito. Não é que a gente vai saber todos os detalhes desse conflito, não. Mas em pica-paus era um partido PRR, Partido Republicano Rio Grandense, liderados pelo Júlio Castilho, que era quem estava no poder no estado naquela época, quem era o governador do estado na época. E contra esse tinha o Partido Federalista, que eram os conhecidos como os maragatos. E eles vão iniciar uma luta armada, um conflito armado, de fato. O Partido Federalista, além de ser contra o Júlio Castilho, além de ser contra os pica-paus que estavam lá no poder, o PRR, eram também contra o Floriano Peixoto, era contra o governo do Floriano Peixoto. Então eles queriam derrubar não só o governo, a oligarquia lá do seu estado, mas também eram contra o presidente, queriam derrubar também aquele governo que eles consideravam ilegal, inconstitucional, enfim. E sabendo disso, lá no Rio de Janeiro também estava havendo um movimento daqueles mesmos setores da Marinha que derrubaram o Deodoro, que ajudaram na derrubada do Deodoro, também estão ali se aliando, se organizando para derrubar o Floriano. Esses 2 movimentos vão se unir.
o movimento de Santa Catarina, o movimento do Sul e o movimento do Rio de Janeiro, e vão tentar organizar uma marcha para derrubar o Floriano. O Floriano, sabendo que os federalistas eram contra o seu governo, vai apoiar os pica-paus, o PRR, que era a oligarquia que estava no poder naquela época. E vai ter uma sangrenta guerra, uma guerra civil. Pica-paus contra maragatos. Maragatos contra o governo, pica-paus a favor do governo. As tropas do governo apoiando os pica-paus vão conseguir derrotar os federalistas, os maragatos. Os maragatos vão acabar sendo vencidos. Saldo disso, 12 mil mortos aí dos dois grupos. Claro que os dois morreram dos dois grupos. Só que, pelo menos 182 dessas mortes foram ordenadas diretamente pelo Floriano Peixoto. Os maragatos vão ser presos pelos pica-paus, os pica-paus vão consultar o Floriano Peixoto. O que é que a gente faz com eles? Mata. Foi isso que o Floriano Peixoto disse, pode matar. Então, pelo menos 182 pessoas, que se tem relatos, foram ordenadas a matar diretamente pelo presidente da República. Então isso é algo muito grave. Ele não só perseguia seus opositores, não só prendia, não só censurava, ele também mandava matar. Então, Esqueci de falar que depois de toda essa treta da Revolução Federalista, como o Floriano Peixoto ajudou os pica-paus, que eram quem estavam no poder daquela época em Santa Catarina, a cidade de Florianópolis, que antes se chamava Desterro, ganhou o nome de Florianópolis em homenagem ao Floriano Peixoto. Então, por isso que se chama Florianópolis, a cidade do Floriano. Com toda essa instabilidade, mesmo com ele envolvido nesse tanto de tretas, mesmo com a crise econômica do país se agravando, com movimentos de revoltas por todo o país também, contra e a favor da República, ele vai conseguir se manter até o final no cargo, como era presidente agora da República. Ele assumiu como vice, primeiro como vice e agora como presidente. De 1891 até 1894, ele vai ficar no poder. Então, pessoal, quando termina o governo do Floriano Peixoto, ele consegue ficar até o final, ele vai ajudar, inclusive, na indicação do Prudente de Moraes, que é quem vai ganhar a primeira eleição direta. Mas lembre, para aquele contexto da Constituição de 1891, que não era todo mundo que votava, era uma pequena parte da população. Quando o presidente Prudente é eleito, que é o primeiro presidente civil eleito do Brasil, o primeiro presidente eleito pelo voto do povo, em 1894, se inicia a República Oligárquica. E é isso que a gente vai ver a partir das próximas aulas. Nós não vamos estudar presidente por presidente, mas vamos ver características desse período conhecido como República Oligárquica. A República da Espada só engloba esses dois presidentes que nós vimos na aula de hoje. Ela vai de 1889 até 1894. Que é com a eleição do primeiro presidente, tendo um governo provisório do Deodoro, depois um governo constitucional do Deodoro e depois o governo do Floriano Peixoto. Bem, na aula de hoje é isso. Vocês primeiro têm que saber o que é a República da Espada, como foi os dois tipos de governo do Deodoro, o provisório e o constitucional, depois o governo Floriano Peixoto. É isso que vocês têm que saber da aula de hoje. Não deixem de revisar a aula anterior na parte da Constituição, principalmente que inclui o governo Deodoro e a Constituição de 1891, e entender o que foi que eles descumpriram. Outro ponto importante da aula de hoje é a crise do encilhamento no governo Deodoro da Fonseca. Bem, é isso. Na próxima aula a gente começa a ver a República Oligárquica e por enquanto é só. Tchau, tchau.